Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Síndico Net. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e também sou síndica do condomínio onde eu moro há 5 anos. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico que gera desconforto para todos os lados impactados, que são os gemidos sexuais no condomínio. E eu sei que tem muita gente que sofre calada com esse tipo de barulho porque fica constrangida em reportar. E também não é fácil para o síndico que tem que ajudar nessa conversa ou na hora de transmitir o recado para o infrator. E para falar sobre os causos envolvendo o tema e também algumas soluções, nós temos 2 convidados especiais, que é o síndico profissional, o Antônio Rafacho Neto, e o arquiteto especializado em acústica e vice-presidente da Associação Proacústica, Marcos Holtz. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer aí os nossos convidados. E pessoal, antes de trazer o primeiro convidado aqui para o nosso bate-papo, eu vou dar algumas orientações para a nossa interação ser bem produtiva. Então, quem tiver pergunta relacionada exclusivamente ao tema, escreve aqui nos comentários ou na caixinha de pergunta. Tem um balãozinho com ponto de interrogação e vocês podem mandar as perguntas por ali também, tá? E se você tem algum amigo síndico que precisa desse conteúdo, tá vendo que tem um aviãozinho aqui embaixo? Então você pode encaminhar essa live para ele, tá? E a live vai ficar salva no nosso IGTV assim que encerrada. E na próxima semana também estará disponível no formato de podcast. Aí você pode acompanhar no Spotify, no Deezer ou no seu agregador favorito. E a gente também tem uma área de podcasts no nosso site do Síndico Net. Então, todos os podcasts que a gente já publicou até hoje, você também encontra lá, tá bom? Então, agora eu vou aqui trazer o nosso primeiro convidado. Deixa eu ver se ele já mandou aqui o convite aqui pra gente. Espera só um instantinho, tá, gente, que eu já trago. Peraí. Ah, tá Oi, entrando. Catarina. Olá, Oi, Tony, tudo bem? tudo ótimo. E você, Catarina, como está? Tudo certinho. Vamos aí pro nosso bate-papo aí que vai ser um assunto quente. Delicado, quente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos Vamos conversar. lá. Você sabe, Tony, que a gente fez uma enquete perguntando para as Tá, pessoas como que ficava essa questão dos barulhos, né, os gemidos sexuais no condomínio. Eu quero tá, ver se eu abro aqui os dados para compartilhar com o pessoal. Deixa eu até pegar tá bom. aqui no site. Olha só.
Vamos lá. Na nossa pesquisa aqui, com relação a gemidos sexuais no seu condomínio, 30% já se depararam com a situação, mas não Olha, quiseram se manifestar. Olha só, ah, 30% ok, passaram por isso e não quiseram. ah, 27% já recebeu reclamação. ok, E 10% apenas registrou reclamação contra o vizinho, ou seja, de tá, 30%, né, que teve, não quis se manifestar, ok, 10% reclamaram, quer dizer, a gente já soma aí 40%, né? E tá. teve aí 30% nunca me deparei com essa situação. Então, quer É, e dizer, o pior é que é bem comum, né? É muito comum, sim, pois é. É mais é muito comum do que comum. se imagina, as pessoas acham que, É, ah, não, isso aí não acontece. Não, o pessoal. Eu vi alguns comentários bem, assim, engraçados, entre aspas, né? Mas tá, pessoas falando assim: não se pode fazer mais nada em condomínio, tudo é proibido, isso é sim, coisa de invejosos. sim, é Isso é comum gente mesmo. mal amada, e aí começa, É, né, infelizmente, aquela conversa que não é nada produtiva, né? é verdade, é verdade. Só traz coisa negativa mesmo, né? E não resolve o problema, né? Não, Eles não não resolvem o resolve o problema. problema, não resolve. É, não resolve. Mas aí, Tony, você está aqui para trazer um pouquinho para a gente da sua experiência como síndico profissional, Tá na sua bom. trajetória toda. Há quanto tempo que você já atua como síndico profissional? Eu entrei no mercado, Catarina, em 92. Minto, 86 eu entrei no mercado. Tá? A minha primeira administradora, né? Me formei advogado em 88 e em 86 eu já fazia a locação de imóveis. Né? Então eu tive contato com o público desde aquela época. Tá Condomínios, certo. a partir de 1990, mais ou menos, eu abri minha primeira administradora. De lá para cá a gente vem Tá. evoluindo dentro do mercado, né? E Ou atualizando seja, aí toda. Ou seja, muitas décadas, né? deu para aprender alguma coisa, né? Eu acho que aqui na live tem muita gente que certamente não tem a idade em caminhada que eu tenho no mercado, tá? Pois Mas a gente é. vive aprendendo. E aí, acho que E dessas décadas todas de experiência, você deve ter trombado com essa situação algumas vezes, né? trombei sim, assim, algumas marcam, né, Catarina? É, Porque assim, eu tive lá atrás, né? Já podemos começar? claro, sim, já Então estamos aí vamos no lá. ar, o pessoal já está até mandando comentário aqui. Vamos lá. Então, assim, nós estávamos lá, né, do escritório, numa boa, de repente, naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha, então era Sim, só telefone, ou pager, né? É uma época de pager, então você recebia mensagem, né? Então o pessoal disse assim, ô doutor Antônio, estamos com um problemão aqui, né? O casal, né, do apartamento de cima, que o senhor acabou de alugar, está animado aqui, e como é que a gente faz? Eu disse, nossa, oi, como é que é? É o casal animado, né? O casal jovem, recém-casado. De repente eles estão animados aqui e o pessoal está reclamando. Quais as providências que o doutor vai tomar? Eu disse, rapaz, e aí? Como é que eu faço lá em casa? Né? Aí você tem que pensar rápido, né? Você fala, poxa, o casal é novo, é uma locação recente, né? Como é que eu vou abordar essa pessoa num assunto tão delicado, né? Então, se é, tornou é o assim. que, é o que muita gente que está aqui nessa live quer saber, Tony, qual é o É, jeito certo de abordar esse assunto? Então, não está escrito no manual. Você tem que ter realmente. Não tá, não tem manual para isso. Você tem que jogar na cintura, né? E entrar no embalo com a pessoa, né? Eu, particularmente, chamei o rapaz no meu escritório, como quem iria conversar sobre a locação. Fechei as quatro paredes para que ninguém no escritório, né, pudesse escutar o papo, né? Um papo entre homens, né? Sim, Eu disse, rapaz, eu estou constrangido, não sei como é que eu vou abordar isso com você, né? Mas houve reclamação de barulho sexual, rapaz, dentro do seu apartamento. Rapaz arregalou, disse, como assim, Tony? Eu disse, então, cara, houve reclamações, o síndico quer multar a sua unidade, tá? E eu estou aqui para conversar com você a respeito, e para mim é muito constrangedor comentar sobre isso com você, mas
fechei as janelas, estamos aqui, isso não vai sair daqui, tá? E nós vamos resolver isso de uma melhor maneira, beleza? Bom, eu sei que, né, ele entendeu, nós acabamos dando risada, né, porque virou brincadeira, né? Ele falou, nunca imaginei que pudesse acontecer isso. E havia uma situação interessante. Naquela época nós tínhamos uma cama no mercado, chamava Jorge Nicole. E ela era feita toda em metal. E ela balançava, mas ela tinha balanço, né? E colchão de mola e a bendita cama Jorge Nicole. Agora imagina aquilo batendo na parede. Nossa! Tá batendo na parede do apartamento. Lá em cima, no 15º andar de um condomínio, né? E fazendo barulho na calada da noite. Então, olha, deu o que fazer. Então, o síndico ficou constrangido e acabamos, na verdade, conversando e esse assunto se resolveu. Tá? Então, o primeiro passo, então, é conversar francamente ali sobre o que está acontecendo, porque, que nem você falou, ele não tinha noção que ele causava esse incômodo, né? Não, nada. Então, assim, para ele, aquilo era muito natural, o barulho não incomodava, então ele não incomodava ninguém. Ele mesmo não percebia, ali no afã, né, daquele estímulo, todo aquele momento, no aquecimento da coisa, evidentemente que a pessoa não se dá conta, né? Então, assim, eu imagino que realmente ali naquele momento o rapaz se perdeu e a coisa evoluiu, né? Evoluiu. E nada como uma conversa, né, assim, franca e de uma maneira suave, né? Porque eu falei, olha, eu não tenho como outra forma de abordar isso, né? Tem que ser direto e objetivo. Você teve aí uma situação de barulhos sexuais, rapaz. Então, gemidos sexuais, bater a cama na parede o tempo todo, isso está atrapalhando o pessoal no prédio. Como é que você pode me ajudar? Né? E acabamos resolvendo isso. Aí esse assunto passou. Ele acabou maneirando, então, quer dizer, numa conversa franca, você colocou qual era a situação, o incômodo que estava trazendo, e ele ficou constrangido, óbvio, mas entendeu e o comportamento foi resolvido, né? Isso. Aí, veja, o segundo caso que eu tive mais recente, aí, na verdade, nós temos que considerar a evolução dos tempos, uma outra geração, né, episódios novos, uma liberdade, né, relativa muito maior, né, que se existe hoje. Aquela situação das construções mais modernas, com as paredes um pouco mais permeáveis ao som, não é? Então, assim, você vê paredes mais finas, construções cada vez mais leves, né? E esse caso aqui, na verdade, com essa liberdade toda que a gente tem, o rapaz até, na hora que eu abordei, né? Melhor, quando chegou até mim, chegou no WhatsApp, ali um tratado, né? Era um tratado. E aí eu bati o olho e vamos ver o que está escrito aqui, né? E acabei lendo, entendi a situação, e a moça reclamava assim, de estar com a sua produtividade, né, profissional atrapalhada, né? Então, na verdade, assim, incomodada com isso. Então, ela estava constrangida porque ela já havia tentado conversar, não conseguiu chegar até a pessoa e entrar no assunto de uma maneira mais objetiva, né? E pediu auxílio. Por que você, como síndico, pode fazer? Bom, a experiência anterior disse, conversando a gente chega lá, tá? Bom, como eu não sabia exatamente qual era a relação que a pessoa tinha com a unidade, porque a minha relação, primeiramente, é com a unidade. Eu fiz um contato com o proprietário, né? Contato com o proprietário, expliquei o caso, disse, olha, estamos com problema com a sua unidade, me parece que seu inquilino, né, ele está aí causando alguns transtornos e está havendo gemidos sexuais na madrugada e durante o dia também. Então, assim, hoje nós vivemos uma pandemia, o silêncio, pessoal em home office, aquele silêncio absoluto, né, que a gente consegue ter em alguns momentos do dia, tá? Então, qualquer coisa, um cachorrinho andando em cima do apartamento, né, ou alguma coisa que caia e incomoda e atrapalha, né, o trabalho da gente hoje. A sensibilidade aflorou um pouco mais, tá? Pois é. E as paredes são finas. A sensibilidade e a intolerância, né, Tony? Porque daí a gente está nesse momento de pandemia, as pessoas confinadas dentro de casa vira uma panela de pressão, né? Então eu acho que é uma combinação aí de fatores. Então quer dizer, as pessoas já estão aí no limite por outras questões e ainda vem isso, né?
Mas assim, o nível de exigência, na verdade, aumentou bastante, viu, Catarina? As pessoas se tornaram mais exigentes com coisas singulares, né? Tá. Então, assim, a gente não consegue dimensionar exatamente, porque cada um de nós tem o seu nível de sensibilidade, tá? A gente tem que respeitar. E existe também um certo exagero também em alguns momentos. Então, essa ponderação, ela tem que existir nessa situação. Tá? Porque você está trabalhando, você exige silêncio. Mas e lá no seu ambiente de trabalho? Você tinha esse mesmo silêncio? Né? É. Você não tinha, não é? Agora, voltando aos gemidos, né? Imagina você trabalhando às 4 horas da tarde e de repente gemidos sexuais. Você fazendo uma entrevista, uma live, né? Ou participando de uma videoconferência e gemidos no quarto ao lado, né? E provavelmente os microfones da gente captando esse tipo de situação. Sim, Né? Então, essa interlocução aqui e os ruídos do ambiente. Né? Então, isso acabou por surgir para a gente uma reclamação. Nós não colocamos isso no livro de ocorrências. Tá? Eu procurei ser bastante cauteloso com relação a isso, porque hoje também virou moda, né? Danos morais, qualquer coisa, as pessoas, né, se sentem, né, incomodadas e constrangidas. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso hoje também. Né? Então, eu sim. procurei levar isso numa boa, passei uma mensagem para o proprietário, ela disse, doutor, eu irei tomar providências com relação a isso. Ponto. Aí passou o tempo, a moça voltou a reclamar umas 2 semanas depois, eu achei até que houvesse acabado o problema, né? Mas não, voltou e toda hora, todo dia, era o encontro do casal, a coisa voltava à tona. Né? Aí eu tomei a liberdade de passar um WhatsApp para ele. Eu não vou ligar, né? Porque o rapaz no condomínio, ele tem um comportamento pouco amigável, digamos assim. Né? Tá. Então, eu disse, tem que sondar a pessoa para saber se você pode realmente abordá-la ou não. A função do síndico não é abordar ninguém, né? É mandar notificação, é mandar uma comunicação, né? O síndico não tem essa obrigação de abordar a pessoa pessoalmente. Pelo contrário, é recomendável que se evite esse atrito pessoal, né? Uhum. Direto. Então, eu usei o WhatsApp, né? Falei, deixa eu fazer uma tentativa para saber, sentir o que vai acontecer. Vamos fazer aqui Claro. uma mediação com ele, né? Vamos iniciar uma mediação com ele, tá? E eu passei um texto, comentei com ele e disse, rapaz, olha, né, mais uma vez, eu me sinto mais constrangido com o que eu vou te passar agora do que certamente como você irá receber a minha informação. Mas está acontecendo uma situação dessa, os vizinhos de cima, embaixo e as laterais estão reclamando bastante, né? E precisaríamos tomar um pouquinho de cuidado a mais com relação, né, a essa situação do barulho durante, né, o ato amoroso de vocês aí, tá? Porque realmente está incomodando o pessoal e pediram providências, né, do síndico. E eu não sei como é que eu vou fazer isso e eu espero que você me compreenda. Ele respondeu, fez lá suas considerações, disse, eu estou sendo discriminado, dentro da minha casa eu faço o que eu quero. Né? Aí eu disse, é relativo. Né? Dentro da casa da gente, quando você mora em condomínio, é muito relativo. Você faz o que você quer dentro dos limites da lei, porque o seu direito termina onde começa o direito do seu vizinho. É, E os que dois daí têm que viver entra em o suas... quê? Sossego, salubridade, É isso, saúde, que as pessoas têm saúde, direito, né? isso, é Por isso mesmo, lei. o direito, o direito ao silêncio, o direito, né, a sua privacidade, não é? Então, cada um tem a sua, cada um tem o seu direito. Direito de vizinhança também, né, foi aí invadido, né, de certa forma, né? E acabamos assim. Eu disse, você, das suas considerações, você foi muito sensato, né? Eu acho que não é exatamente uma discriminação, porque ninguém tem motivo para fazer isso no prédio. O prédio é muito saudável, é um prédio familiar. Nós estamos aqui para compreender, e já aconteceram outras situações que não similares a essa, mas que foram contornadas de uma maneira bastante saudável e ninguém foi exposto. Tá? Esse foi o principal propósito da nossa comunidade ali, né, condominial, né? E chegamos a um acordo. Que Então, bom.
De 3 semanas para cá, eu não ouvi mais falar no assunto, tá? Então, eu espero e desejo que as coisas, né, tenham tomado um rumo bastante satisfatório lá no prédio. Pois Tá? é. E uma das questões até nessa reclamação, né, de um dos casos, que eu até coloquei na minha matéria, que foi uma moradora que está passando, né, por esse problema, ela falou que chegou ao ponto assim de ela tá lá na sala com uma visita, quer dizer, uma senhora de idade lá da família dela, 8 horas da noite, quer dizer, um horário que é assim, ok, e de repente começa aquele barulhão, porque a sala dela dava parede com quarto Parede com parede, do isso. vizinho, e aquele barulhão, e ela lá com a avó na sala. Puxa vida, é um É, baita de um constrangimento isso, né? imagina, imagina Então, acho que você com a família mais tradicional, né? E que não está habituada, evidentemente, com essa modernidade toda. Eu acho que ninguém se acostuma com isso, né? Eu acho que o brasileiro, nós brasileiros somos muito reservados, né? Apesar de toda essa popularidade, né? Nós somos muito reservados. Então, assim, ninguém gosta muito desse tipo de barulho, dessa situação. É constrangedor. porque é É uma constrangedor. invasão, né? É uma invasão do seu É, espaço. E, quer dizer, é é, ruim para o outro lado também, porque quer dizer, é uma intimidade que está ali sendo exposta. sim, E é para quem isso. está ali, às vezes com uma visita, às vezes assistindo um filme, trabalhando, que nem você falou, às vezes está numa reunião de trabalho e de repente é invadido ali por aqueles ruídos. Então, quer dizer, é bem É isso. complicado. Agora, Tony, entrou aqui uma pergunta do Vamos Daniel, lá. Daniel Gibelli. A Tá. reclamação precisa ser formal? Olha, eu recomendo que não seja formal. Na verdade, tem que ser formalizada. Então, você É. encaminha isso ao síndico, tá? Você pode fazer isso através de um e-mail para o síndico. Eu entendo que o livro de ocorrências, que muitas vezes fica lá exposto na recepção do condomínio, ela deve ser evitada, porque ali ele fica para acesso de qualquer pessoa. Tá? Então, você não sabe quem vai chegar na frente do síndico ali. Tá? E também não sabe para que essa pessoa vai utilizar aquela informação. Tá? É como você disponibilizar as imagens de um condomínio para todo mundo gravar, olhar, divulgar. Né? Você não sabe. Uhum. Então, isso gera a problemas de responsabilidade civil e criminal para o síndico primeiro. É. Tá? Então, eu recomendo que não seja feito isso, para evitar justamente o constrangimento. Você manda um Uhum. e-mail, passa o WhatsApp para o síndico, é muito comum você ter lá no privado, né? Passa a reclamação, passa a informação, né? Nós, síndicos, saberemos certamente como lidar com isso e certamente com um bom papo, né? Jogo de cintura, bastante jogo de cintura, vamos É. conseguir chegar até lá. Dá bastante jogo de cintura. Tá? Mas é importante ter o registro, nem que seja, como você falou, por e-mail, às vezes abrir um chamado no portal que também fica ali registrado e quem tem acesso são poucas pessoas, né? Geralmente é o síndico e a administradora, até para se criar um histórico, né, Tony? Porque É, às vezes é uma reclamação ali de corredor, nunca em grupo do WhatsApp, né? Isso jamais deve ser feito, mas assim, também ficar naquele diz que disse, conversa com você numa informalidade, mas não cria um histórico, porque aí como é que você vai conseguir juntar as reclamações? Porque, como você falou, num dos casos, estava incomodando o apartamento do lado, de cima e de baixo. Como que você vai saber até as proporções de uma reclamação? É quando você cria um histórico, né? claro, eu concordo com você. Vamos partir para aquela pessoa que não toma providência corretiva e que não atende ao chamado do síndico ou ao primeiro toque. Tá? É. Aquela pessoa que persiste no erro. Olha, eu vou desafiar, eu sou desafiador. Né? Então, aí eu concordo com você. Aí nós temos que formar um histórico da pessoa. Né? Em alguns casos, até chegou a virar caso de polícia, né? A pessoa até registra lá perturbação do sossego. Pois Né? é. Então, atrapalha um pouco. O pessoal invoca lá a lei do silêncio, né? Que de repente não é uma lei do silêncio, né? É apenas uma situação hipotética ali, né? De sossego. E isso acontece durante o dia inteiro. Né? Não há Pois. realmente uma lei pré-definida, né? E a tal Uhum. horário é horário de silêncio.
Então, barulho é barulho em qualquer momento, né? Então, realmente você tem que, eu concordo, desculpa, vamos passar para o outro lado, vamos avaliar o lado daquela pessoa que não atende ao primeiro chamado. Ele não é tão bonzinho assim e compreensivo, né? Então ele passa a ser uma pessoa contumaz, né? Ele vai, insiste no assunto, insiste, e aí o Uhum. condomínio, evidentemente, aumenta o incômodo e o condomínio tem que aí sim adotar regulamento interno com relação a barulho, né? Notificação, aplicação de uma advertência, em alguns casos a primeira multa, multa de até 5 vezes, leva para a Assembleia Geral, aplica até 10 vezes, né? Houve até um comentário, né, de um advogado na sua entrevista, né, sobre esse assunto, um colega lá, o Márcio, Sim, né? o Márcio, Então, é. você me permite, o Márcio, né, que é um colega nosso aí, e de repente chegamos a expulsá-lo do condomínio como pessoa, né, insalubre ao condomínio, né? Então, é bem por aí. Mas não, eu acho que não vale a pena chegar a esse ponto por conta de gemidos sexuais, né? Mas, se não houver nenhuma alternativa, né, pacífica, né, há meios legais para isso, né? Sim. Aí eu Então, concordo aí também com com. o Márcio. O síndico deve se afastar, contratar um bom advogado, e aí sim que o advogado tome as providências e siga o procedimento judicial, né, para poder atingir o objetivo do condomínio. E aí nisso a gente já meio que respondeu aí as perguntas que chegaram do ADV Evandro Almeida. Tá? Se. Não, dele eu estou guardando para perguntar para o Marcos Holtz, que daqui a pouquinho vai entrar. Opa, É para o tá, amigo síndico, e se não resolver, quais as consequências para buscar a solução? E tá. também o 4 ali contábil Simone, o apartamento barulhento pode ser multado por esse tipo de Pode, barulho? É exatamente pode. isso, né, Tony? Quer dizer, você primeiro começa com uma conversa mais amigável, informal. Se não resolve, aí parte realmente para as penalidades previstas no regulamento interno, que é advertência, na reincidência, multa, e essa multa que Muito. pode ir se multiplicando e acaba Isso, enquadrando, às vezes, isso. até num comportamento considerado como Antissocial. antissocial e Isso que mesmo. pode até chegar numa expulsão do É, convívio do condomínio, né? Dessa pessoa que não se é isso mesmo. adapta ali com aquela sociedade, né? Eu acho que é bem. Eu não lembro de ter lido assim nenhum caso que se Chegou, enquadre né? em gemidos sexuais, né? Uhum, Mas pode chegar sim, é o que está previsto na legislação. Tá? A gente não pode deixar de considerar isso. Tá? É possível. tá certo. Tem algumas Tá pessoas bom? aqui que estão fazendo perguntas sobre a aplicação da lei do stalking, se isso é considerado perseguição. Aí, gente, questão de stalking, precisa haver uma perseguição mesmo É, constante, existe todo ali isso. é, um comportamento ali que precisa se enquadrar. E nesse caso não é perseguição, né? Porque é uma questão de barulho, né? Eu acho que são ofensas diferentes. A gente tem É uma diferente. matéria no que a gente publicou há algumas semanas, Tony, sobre essa lei do stalking. Uhum. Então, é quando você, enfim, tem várias características que para enquadrar um comportamento ali de perseguição, quer dizer, a pessoa tem que ser, o tempo inteiro ela tem que ser cercada por vários meios, de forma reiterada, no intervalo de tempo muito pequeno. Então, é importante dar uma lida nessa matéria e aí conversar com o advogado para ver se o que está acontecendo se enquadra em stalking, mas uma primeira análise não parece que enquadra, né, Tony? Numa análise bastante simplificada, o stalking nada mais é do que a perseguição da pessoa, minando todas as energias da pessoa incessantemente, né? Uhum. Então é bem isso. Você não dá sossego para a pessoa. A pessoa não tem sossego, apesar de já ter recebido as informações, de estar ali trabalhando, estar ali mudando o seu comportamento, continua-se, né, persiste-se em continuar minando as energias dessa pessoa e cercando essa pessoa, porque como você bem salientou, é algo um pouco mais agressivo, né? Então, mas é novo ainda o stalking, né?
apesar de já ser muito antiga esse tipo de situação, agora que se formou essa mentalidade, né? Mas é diferente. Eu acho que aqui realmente a gente tem que direcionar para barulho mesmo, né? E cuidar de regulamento interno, né? Não de uma lei um pouco mais avançada, tá? Tá certo. Agora, Eu prefiro adotar mediação em princípios e ferramentas de mediação. Tá? Eu acho que a mediação está em moda, eu acho que a gente está realmente desenvolvendo muito isso, e muitos casos são solucionados com uma boa conversa, e o fato em si, de uma maneira bastante clara e coerente. Eu acho que isso realmente ajuda muito na hora. Sem ironia, sabe? Papo reto, eu acho que é bem por aí, sabe? É bem por aí que a gente tem que lidar com esse tipo de assunto. Agora, Tony, eu vou puxar aqui para a nossa conversa o Marcos Holtz. Deixa eu ver se ele já mandou aqui o invite. Ele vai falar das paredes. Vai falar da parte técnica aqui. Legal. Deixa eu Vamos só lá. ver se Eu vou ele... assistir. Tá. Já mandei aqui o convite para ele entrar. Até já. Olha ele aí. Chegou o Marcos. Tudo bem, gente? Como é, Catarina? Tudo bem, Marcos? Obrigado por você aceitar o convite, esclarecer a dúvida aqui da nossa audiência. É um prazer. E para quem está chegando agora, o Marcos Holtz, ele é arquiteto especializado em acústica e ele é vice-presidente da Associação Proacústica, que que tem essa atuação bem específica no campo da acústica na construção. E é um assunto que exige muito dessa parte técnica, né, Marcos? Como a gente pôde ver na matéria publicada, tem uma série de questões que podem ser tratadas tecnicamente para resolver. E eu queria começar aqui já te perguntando o seguinte, é uma pergunta que veio aqui da nossa audiência, o ADV Evandro Almeida. Se existe perícia para saber se é verdade o barulho que o vizinho ali está reclamando. E eu lembro que você me explicou que existe um ensaio técnico para ver se há um vício construtivo e coisas do tipo, né? Exatamente, Catarina. São questões atualmente que os prédios novos já têm uma norma específica que é respaldada por lei, né? Que é a lei do consumidor. Que quando você compra um apartamento, você tem que ter atendimento às normas. Então, nesse sentido, a norma de desempenho ela ganha força de lei. Só que só precisa atender a norma de desempenho, né, que traz requisitos de isolamento acústico do prédio, projetos aprovados após julho de 2013. Então, a gente tem uma quantidade aí enorme de prédios que foram construídos já com a norma de desempenho valendo, e já podem fazer realmente medições do edifício para ver se o edifício está conforme a norma ou se ele precisa ser de algum tipo de reforço para estar atendendo aos valores mínimos de isolamento da norma. E ela traz critérios tanto para ruído aéreo, que seria nesse caso que a gente está lidando, o ruído dos gemidos, ruídos que acontecem ali, que a gente chama de ruído aéreo, e para os ruídos de impacto. Achei interessante, muito interessante realmente conversar com o síndico com tanta estrada, né? Ele estava contando que da cama, que aquela cama fazia barulho. Então, às vezes é isso. Às vezes o ruído é um ruído que você ouve as conversas e às vezes é um ruído de um impacto. Você ouve alguns ruídos que estão acontecendo de maneira sistemática ali, né? E você consegue reconhecer aquilo acaba te incomodando muito também. E esses dois tipos de ruído eles têm uma diferença essencial, que o ruído aéreo ele tem uma capacidade limitada, né? O gemidos ele tem uma capacidade de ir muito longe. Já o ruído de impacto, ele pode realmente, 10, 15 andares de distância, você ainda está ouvindo. Talvez vocês que tenham obra em prédio, você vai achar, nossa, meu vizinho está fazendo obra, né? Aí você vai ver 10 andares para baixo do seu apartamento. Porque coloca a furadeira na parede, né? Dependendo da rigidez do prédio, vai muito longe, realmente. E é uma questão bem delicada de na hora de formalizar uma reclamação, porque às vezes as pessoas vão com muita certeza que é de cima, eu tenho certeza que é o apartamento de cima. E pode ser
apartamentos vários andares acima, né? Então, quer dizer, não é uma coisa muito simples também de se afirmar, né, Marcos? Principalmente nos ruídos de impacto. Realmente é muito É, difícil saber de onde está vindo. Porque o ruído de impacto, em geral, a diferença dele é que ele é gerado na estrutura do prédio, né? A gente teve um caso de um apartamento que tinha um barulho que era um zumbido, que parecia até um ruído meio sobrenatural no quarto. O cara estava preocupado, que era um zumbido, né? E a gente não conseguia identificar de onde vinha. E era uma bomba no terceiro subsolo, que chegava lá no nossa, apartamento dele no quinto andar. Então a pois parede dele é. vibrava, tinha aquele zumbido, então realmente vai muito longe o ruído de impacto. Então, quando for ruído de impacto, tem que ter um certo cuidado. O ruído aéreo você consegue identificar mais, está vindo daqui, dali, do lado, de baixo, né? Agora, o ruído de impacto ele vai mais longe. Porém, Tá. sempre tem aquelas casos específicos, né? Eu acho que todo mundo aqui, a gente está falando de edifícios novos, os edifícios novos dificilmente tem um fosso ou tem alguma coisa que antigamente era muito comum. Os prédios aqui em São Paulo, os prédios mais antigos, eles formavam uma espécie de um pátio interno. Ou eles tinham um fosso que era para ventilar os banheiros, né? Ah, certo. Às vezes até eu já cheguei a ver, inclusive, salas viradas para esse fosso, inclusive. Salas, dormitórios, dependendo porque o prédio antigamente não tinha muita regra, né? Então se abria a janela para onde tinha espaço. E tem situações muito estranhas de realmente janelas que dão umas de frente para as outras dentro de um fosso que transmite, né? E as pessoas compartilham praticamente tudo que elas fazem na vida delas, porque todo o ruído que vai para aquele fosso, ele acaba ali se espalhando nos espaços. É só colocando realmente uma janela acústica para conseguir resolver esse problema aí que vem pelo fosso, né? É. E aí, falando das soluções técnicas, né? Então, você trouxe essa aí da questão do fosso, quer dizer, para realmente abafar, teria que colocar uma janela acústica para realmente isolar aquele barulho que vem de fora. Você contou de um caso de fosso que vai dar no banheiro, que daí precisa fazer o fechamento das passagens de ar ali, né? Conta pra gente como que era e como que ficou com a solução técnica apresentada. Esse foi um caso, inclusive, que é um prédio novo. E a gente descobriu justamente por ser novo na hora da medição. Ah, Porque a gente consegue fazer a medição, hoje existe uma norma ISO, que você leva uma caixa de som dodecaédrica com 12 alto-falantes, gera um ruído enorme dentro de um espaço, mede no mesmo espaço e mede no outro. Então você consegue medir o isolamento acústico entre andares ou no mesmo andar de um apartamento para o outro. Então a norma de desempenho é toda baseada nessas medições, né? Que você gera um ruído aqui bem alto, mede no lugar, mede no outro e faz a diferença para você ver o quanto de som aquele sistema de paredes e lajes consegue bloquear. E a norma traz um valor mínimo de bloqueio que você tem que ter de uma unidade a outra, né? Se estiver bloqueando menos, alguma coisa tem que ser feita para que aquele bloqueio seja efetivo. Porque a norma, justamente, ela vai trazer uma condição mínima, porque a gente não quer que as pessoas também deixem de fazer suas atividades sexuais, né? A gente não... o mundo, senão acaba, né, acaba o país. é Então, claro. precisa realmente, mas precisa justamente o direito de um acaba no direito do outro. Então, quando você tem direito de fazer ruído, até onde você não vai ali incomodar ou perturbar a vida das pessoas que moram com você. E para isso, porque tem situações de prédios que realmente são muito precárias de isolamento, você precisa ter um edifício adequado para você viver, que não são só os ruídos sexuais, são os ruídos de conversas, são os ruídos são os ruídos que acontecem dentro do banheiro também. Ninguém que precisa ficar compartilhando os ruídos que acontecem dentro do seu banheiro. Exato. Ou mesmo, ninguém precisa ter o mesmo gosto musical que você. Então, se você gosta de um tipo de música, a pessoa odeia aquele tipo de música. Então, o edifício tem que estar preparado para uma convivência, um mínimo de convivência. E é isso que a Sim. norma de desempenho traz. Ela tem, por isso que chama até o desempenho mínimo. Se o edifício quer se diferenciar no mercado, a construtora fala assim, não, vem, compra um apartamento que você vai se dar bem, ele tem a opção de vender o desempenho intermediário e até mesmo o desempenho superior.
que traz um isolamento muito maior de paredes e lajes para o apartamento. Mas isso é opcional, não é obrigatório. Seria uma opção da construtora oferecer um produto que tivesse um padrão de qualidade em termos de desempenho maior. Tá. Só que o mínimo da norma de desempenho, pelo menos em termos de ruído aéreo, ele é um valor bem razoável, 45 dB. Se a pessoa tiver um pouquinho de bom senso, e às vezes tiver, como também foi comentado, né? Às vezes uma conversa, para a pessoa tomar um tipo de precaução, põe uma musiquinha, alguma coisa. Tem um tipo de comportamento que você ter atenção de que você realmente está incomodando. Às vezes a pessoa não percebe. Então, tanto que chegam muitos poucos casos para a gente que explicitamente é esse o problema. As pessoas vão achar algum outro tipo, porque é um certo tabu falar nisso, né? Eu acho que essa matéria foi interessante ter participado, porque em 20 anos trabalhando com acústica, eu nunca tinha conversado com ninguém a respeito disso, diretamente. Olha só. Né? E você viu, Marcos, que é um problema que realmente aflige as pessoas pela enquete. Eu não sei se você viu no comecinho da live que eu trouxe os números. 30% das pessoas que responderam à nossa enquete afirmaram que já sofreram com barulho, mas não registraram uma reclamação. Somente 10% dos que responderam afirmaram que registraram reclamação. Então, quer dizer, é um problema que aflige as pessoas, só que elas ficam com vergonha, ficam constrangidas, e é o que você falou, às vezes até para pautar isso numa matéria, tem ali um tabu em volta, né? Então, nada melhor do que tocar na ferida e falar, ó, gente, existe o problema, se você sofre com isso, tem que ir atrás. E existe solução, né? Agora, existe solução. Isso, podemos fazer várias coisas para solucionar. No caso desse fosso dos banheiros que a gente tinha, era porque existia uma grelha muito grande, que era para ventilação no banheiro, que eles queriam fazer uma ventilação natural, que é bom também ter uma ventilação natural. O problema é que o isolamento chegou a 20 dB. Nossa. A norma pede 45, então está muito, muito, muito abaixo. Dava para a gente conversar assim, de um banheiro para o outro, como a gente está conversando aqui. Caramba, não, é terrível isso, né? Então, realmente estava uma situação que o edifício não ajuda, né? Estava fora de norma. Então, aí foi feita uma correção, foi instalado um VentoKit, que é um sistema de ventilação artificial, ao invés daquela grelha enorme dentro para aquele fosso. E aí a gente conseguiu valores superiores a 45 dB de isolamento só com essa alteração. Olha só. Então, às vezes é uma coisa muito simples que pode ser feita, né? Você tem que detectar por onde o ruído está passando. Então, se você está com esse problema, você fala, nossa, eu queria melhorar, você tem que primeiro entender por onde o som está passando. Porque às vezes não cole caixa de ovo na parede, não saia fazendo isso. A caixa de ovo ela é muito boa para transportar ovos, né? E para pegar fogo também. Então tome bastante cuidado com caixa de ovo, ficar colando caixa de ovo em teto, em parede. Isso não funciona para melhorar o isolamento acústico da parede. Se você quiser fazer um isolamento acústico de parede ou de laje, você vai poder, tem muitos sistemas drywall que são muito eficientes para isso, né? Você coloca uma perfilaria drywall, tanto no forro quanto na parede, vai melhorar o desempenho da sua parede. E se o som estiver passando pela parede ou pela laje, vai resolver. O problema é que às vezes o som não está passando por ali. Às vezes o som está indo por algum shaft que você não está vendo, porque os edifícios, eles são como se fosse um organismo vivo, né, Catarina? Eles têm veias, eles têm artérias, né? Que transportam água, transportam gás, transportam esgoto, transportam tudo. E esses tubos precisam de um espaço para passarem no edifício, para comunicarem os andares. Então, às vezes, tem um shaft ali que está aberto e você não sabe. Você não consegue ver. E o som está passando por ali. Então, realmente precisa ter um bom diagnóstico, né? Que pode ser feito ou por um especialista, ou mesmo se você tiver atenção, você consegue perceber por onde o som está passando. Se for muito difícil, só realmente com um especialista. Aí ele vai fazer algumas medições, pode fazer umas medições de isolamento, e fica muito nítido quando você faz a medição por onde o som está passando. Você consegue, quando você faz gera aquele som que eu falei, com a caixa, você gera 110 dB em geral, com a caixa de som. Inclusive tem que avisar os vizinhos, porque todo mundo fica assustado quando a gente vai fazer medição, pra gente. Já jogaram um pote de maionese na gente, já jogaram um Big Coke, porque algumas horas a gente mede fora do edifício, né? Para medir o isolamento de fachadas.
E aí as pessoas tomam um susto com aquele... O que está acontecendo, né? Então a gente avisa as pessoas antes do teste acústico, mas é possível fazer o teste para você ver se o seu edifício está conforme a norma de desempenho, se for um projeto posterior à julho de 2013, ou se for anterior, também é possível fazer alguma coisa. Só que não existe uma obrigação da construtora, nos projetos aprovados antes de 2013, deles seguirem a norma de desempenho. Tá. E uma coisa importante que você trouxe sobre esses ensaios técnicos, porque tem muita gente que, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular que eu consigo medir, só que é furada isso, né, Marcos? Explica pra gente. É um pouco também a história da caixa de ovo. A caixa de ovo é para transportar ovos. E o celular, na verdade, ele não foi desenvolvido para fazer medição sonora. O celular ele foi desenvolvido para transportar a nossa voz, né? Então ele grava a nossa voz e ele reproduz a nossa voz em um outro aparelho que é compatível. Então essa é a função do microfone que existe nos aparelhos celulares. O microfone para fazer medições sonoras é um microfone bem mais especial, né? Ele passa por diversos testes para ele ter uma linearidade, para ele conseguir medir com precisão aqueles sons. Então, falar, mas eu medi e deu igualzinho. Pode dar igualzinho, pode dar muito diferente, porque não existe o controle de como... Né, muitos desses microfones de celular, inclusive, eles têm alguns filtros, né, para conseguir justamente captar melhor a voz, porque ele é feito para isso, e eles têm filtros de cancelamento de ruído também. Então, eles têm algum tipo de processamento eletrônico que distorce o sinal. Então, não dá para você realmente fazer uma medição que você vai usar para fazer qualquer tipo de conclusão para saber se está dentro ou não de uma norma com um aparelho celular. Ele até poderia para uma brincadeira, você ver lá quantos dB está dando, eventualmente pode estar certo, mas pode estar totalmente errado também. Aí, olha só, tem uma pessoa aqui da nossa audiência, Simone P. Vieira. Ela falou o seguinte, ó, cheguei a colocar gesso acústico no meu antigo apartamento, mas não adiantou. O barulho do apartamento de cima continuou alto. E aí, uma coisa que é interessante que você falou é que, assim, o barulho aéreo, a construtora, ela pode fazer ali no nível superior o tratamento acústico. Só que se as pessoas gritam, não tem tratamento acústico que resolva, né, Marcos? Pois é, né? As normas, elas são feitas para o comportamento típico das pessoas. As pessoas tipicamente não ficam gritando, as pessoas conversam. Então, se você tem uma situação fora do normal, realmente acaba sendo um problema para resolver. Porque você imagina se a gente tivesse que construir os edifícios para todo mundo poder gritar o quanto quisesse. Isso é uma maravilha, né? Isso é uma maravilha. Pô, estou na minha casa, aqui eu sou o rei, aqui eu mando, eu posso gritar o que eu quiser. O único problema é que quem está disposto a pagar um edifício, né, com isolamento acústico para todo mundo poder gritar o quanto quiser, né? A pessoa estaria disposta a pagar 20%, 30% a mais, um apartamento que custa 200 mil, custa 240 mil em função disso? Então, realmente, o que a gente viu que acaba funcionando é você realmente construir um comportamento típico e, eventualmente, se você tem algum desvio, alguma coisa assim, usar todos esses recursos, né, que foram apresentados aqui de conversa, de entendimento, né? Eu acho que boa parte dos problemas conseguem ser resolvidos nisso. Se não for, realmente é um problema, e é um problema de difícil solução, viu? Porque se principalmente for ruído de impacto, você tem que quebrar, na verdade, o piso do apartamento de cima e substituir o contrapiso. Então acaba sendo uma solução, pô, cara, acabei de colocar meu mármore Carrara no piso aqui, eu vou ter que quebrar tudo. Entendeu? É bem delicado. Você pode também pedir para ele colocar um tapete bem grosso, mas aí fala, tem rinite, não posso, eu dei tapete, não posso ter tapete. Então, você tem algumas soluções que você pode usar que não são muitas. Então, o ideal mesmo é que o prédio seja preparado já na sua construção para ter um mínimo de atendimento, né? Para ruídos aéreos, a norma já tem valores bem razoáveis. Para ruído de impacto, a norma ainda precisa evoluir. É muito difícil evoluir nesse sentido, porque a tecnologia ainda está evoluindo no Brasil, né, para a fabricação desses materiais para contrapesos flutuantes.
Ainda Ah, para a habitação popular é difícil viabilizar um piso contra piso flutuante, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida. Mas a questão das fachadas evoluiu bastante, e quando você está num bairro barulhento, a fachada tem que acompanhar. O ruído externo ela também tem que ser mais isolante. legal. Uma coisa que que o Tony comentou no bate-papo aqui comigo foi sobre o tal do colchão lá da época, né? Coisa de, sei lá, 30 anos atrás, que era um colchão super barulhento. E você falou também sobre esse cuidado do barulho de impacto quando o móvel ele é fixado. Então, por exemplo, é um móvel planejado que ele é pregado na parede e às vezes tem uma cama embutida, ou é uma cama que bate, a cabeceira encosta, o pé que faz barulho. Isso tudo dá para resolver colocando proteções. Exatamente. Se você tiver um mobiliário que está parafusado na parede, é como eu disse, o som se propaga muito rápido em sólidos, né? Então, se a cama está solidária na parede, é parafusada, aquela vibração vai para a parede e vai descer quantos andares ela conseguir. Então, a melhor ideia é que realmente a cama possa vibrar independente da estrutura do prédio. Para isso, você coloca uma borrachinha na onde a cama encosta, né? Tá? Você pode colocar uma espuminha, você pode colocar Existem muitos feltros, né? Que você pode comprar em qualquer loja de material de construção, para você colocar na base da cama, né? Aí você previne que esses ruídos de contato direto com a estrutura passem para o andar de baixo. Isso é uma boa atitude, fácil de fazer e que pode ajudar a resolver, muitas vezes resolver o problema, né? A questão dos ruídos aéreos já é um pouco mais delicada, porque realmente vai exigir que você ou reforce a fachada, se a fachada estiver dando para um fosso ou para uma área que facilite a propagação sonora, né? Ou realmente tratar as lajes e paredes, como a nossa ouvinte disse aí, né, que fez e não funcionou. É, Realmente é muito difícil de dizer por que não funcionou. Precisaria um dia visitar e ver por onde esse som está passando, porque o som ele é realmente algo que pode vir de qualquer lado, pode vir de baixo, de cima, do lado, passar por dentro de algum shaft. Então, primordialmente, o som adora fresta. Essa é uma dica que eu posso dar, né? Se você tem fresta, se você tiver algum vazio comunicando de alguma maneira os andares, o som vai passar por ali. Porque o som que passa por uma laje de concreto, a vantagem que a gente tem no Brasil em relação aos países europeus é essa também. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver na Europa, ficar num hotel que é aqueles pisos de madeira antigos, né? Que às vezes são repletos de ratos também, tem muitos ratos. O pessoal acha que a Europa é o paraíso, né? Mas quando você vai lá, você vê que não é bem assim. Tanto em termos acústicos, né? Tem muitos prédios com acústica muito ruim por ser apenas um piso de madeira muito leve, quanto paredes também, né? Então, dependendo dos prédios antigos, lá pode ter um desempenho muito ruim. Então, aqui a nossa construção ela é pesada, é uma construção de laje de concreto. Por som atravessar a laje de concreto, ela tem que ser muito fina. E existe, né? Na década de 90, Santa Catarina, que está no Síndico Net, deve ter prédios de todas as idades aí, que você já deve ter ido visitado e conversado com os síndicos. Mas os prédios ali, que são da década de 90, são um pouco mais jovens, né? Mais jovens que eu. Eu sou da década de 70, mas da década de 90, eles que nasceram nessa época, eles nasceram num boom que teve de 90, 2000, do nivelamento a laser e lajes de 7 centímetros. Eu cheguei a ver prédios com lajes de 7 centímetros, que é uma lajezinha assim, né? Então, esses prédios dessa época normalmente têm problemas crônicos de ruído. Se percebeu isso naquela época e hoje não se faz mais prédios com lajes de 7, justamente pela questão acústica. tá. Olha, teve uma pergunta aqui do André Luiz Vasques, perguntando se essa norma é estadual. Não, a norma é uma norma técnica da ABNT. Você pode falar um pouquinho mais aí para ele entender, Marcos? E então, ela tem abrangência nacional por ser uma norma técnica da ABNT, e o que dá força de lei para ela é o Código de Defesa do Consumidor, que é nacional. Pronto. Então, serve para o Brasil todo. Tá. E aí, André, só para você saber, a norma de desempenho, ela é ABNT NBR 15575 de 2013, né, Marcos?
Isso, vamos ter agora, ela está em revisão, estão mudando alguns itens dela. Eu que estou Ah, coordenando a revisão, inclusive, da norma, da parte acústica, e vai ter uma reunião para análise da consulta nacional na terça-feira que vem. que interessante. Já passou pela revisão periódica, alguns pontos vão ser corrigidos, né, revisados, e logo a gente vai ter essa norma em vigor também. A nova norma Hum, 2021. Se passasse Legal. tudo der certo na consulta nacional, porque ainda precisa passar pelo crivo da consulta nacional. Tá. E aí, uma pergunta que eu queria agora te fazer, Marcos, que é bem importante, é sobre quando alguém vai fazer uma reforma no apartamento. Então, por exemplo, um prédio novo que acabou de ser entregue. Muitas pessoas fazem sempre aquela reforminha antes de se mudar. Às vezes não gostou muito de um piso, de um revestimento, as pessoas gostam de trocar, fazer uma coisa mais ali customizada e outras coisas mais. E nessa, muita gente acaba tirando o tratamento acústico de um contrapiso. Isso é comum de acontecer, não é? Sim, é um perigo, né? É um perigo, porque o construtor teve todo o cuidado de fazer um apartamento isolado para você, com mais qualidade, e você, a primeira coisa que você faz é tirar o tratamento. Pois Então, tem que é. ter muita atenção nos manuais do proprietário, que eles vêm com as informações de como fazer as obras nesses pisos, que é realmente um pouco diferente do que o do convencional, porque o piso ele tem que flutuar, né? Então, na dúvida, consulte o manual do proprietário do seu apartamento, inclusive porque você perde o direito de reclamar do desempenho se você alterar as condições. Você tem ali um direito de reclamar, de falar, meu apartamento não tá em conformidade, mas se você for lá e remover o tratamento acústico que a construtora tinha feito para você, você acaba perdendo o direito de reclamar a conformidade daquele elemento. Então, pessoal, atenção nas reformas. Para o pessoal que está assistindo a gente que é síndico, passa essa orientação para as pessoas. Isso é super importante para não dar dor de cabeça no futuro. E entrou uma outra pergunta aqui do Adriano Camaral. Existe algum material específico que uso entre o drywall para segurar os ruídos aéreos? Você pode melhorar muito o drywall colocando lã mineral dentro dele, que pode ser lã de vidro, de rocha ou de PET. Porque quando você faz uma camada drywall e tem um espaço de ar dentro, ele melhora. Melhora ali, dependendo da situação, até uns 6, 7 dB. Se você colocar lã dentro, você vai ter um ganho extra. Né? Dependendo da situação, você pode chegar a 10 dB, 12 dB. Se melhora bastante colocando essa lã dentro, que vai absorver essas ressonâncias que acontecem dentro da cavidade de ar e melhora o desempenho. Não, tá Então, certo. pode ser lã de vidro, pode ser lã de rocha ou pode ser lã de PET. A Tá. densidade não importa muito. Tem gente que fala que tem que comprar mais densa. Não precisa, viu, gente? Mas pode ser qualquer uma dessas lãs de mercado de drywall. O importante é que vocês preencham a cavidade inteira. Não façam só uma camada muito fina. O importante é que ele realmente preencha o espaço de ar que tem dentro da cavidade. Tá certo. E aí, para os condomínios que realmente tem ali um problema de vício construtivo, que eles estão quase certos de que tem esse vício construtivo, o melhor caminho é realmente fazer uma análise técnica e apresentar isso para a construtora. Esse que é o caminho, Marcos? É o caminho mais seguro. Às vezes, acho que sempre o caminho tem que ir em etapas, né, Catarina? Primeiro passo, você pode chegar e ligar para a construtora e falar, ó, eu acho que está com problema no apartamento. E a gente já resolveu muitas coisas assim, que a construtora nos chama, que ó, o cliente está reclamando, está com esse problema, e a própria construtora resolve o problema antes da coisa realmente ficar mais feia. Tá. As pessoas acham que as construtoras são demônios, e não são. Tem construtoras, as construtoras são como pessoas, tem pessoas que são responsáveis, tem pessoas que têm consideração, tem pessoas que gostam de trabalhar direito, e tem pessoas que não. As É, construtoras é a mesma coisa. Tem construtoras que cada construtora reage de uma maneira diferente. E tem construtora que vai resolver, vai tentar te ajudar a resolver o problema, sabe? Então, isso eu posso te dizer de experiência mesmo, de ter ido resolver problemas
que a pessoa já estava desesperada, querendo acionar Ministério Público, polícia, não sei o quê. E a construtora estava tentando ajudar. Mas existe uma demonização, principalmente porque o WhatsApp também é a casa do capeta, né? Porque fica todo mundo ali reclamando da construtora e fica um incentivando o outro, uma escalada de violência às vezes, que às vezes o síndico tem que ter muita psicologia, né? Para conseguir lidar com isso, amainar Os ânimos. os ânimos. Porque, assim, sabe, a construtora também tem interesse que a coisa vá bem, que ela tenha um nome a zelar, que as pessoas vão lá e falem bem dos prédios que elas constroem, né? E muitas vezes elas investem em pesado para resolver os vícios construtivos. Isso a gente já passou, eu posso dizer, muitas vezes. E tem construtora que realmente vai virar as costas para você e não vai fazer nada. Nesse caso, se você conversou com a construtora e viu que não está acontecendo nada e não vai acontecer, a melhor coisa é o condomínio se unir, né? Se une, faz a medição, vê se está dentro da norma ou não e negocia com a construtora soluções mitigadoras. Isso também é uma saída possível, né? Acho que é focar realmente no caminho certo, ter um embasamento, ter um laudo, e aí acho que a coisa prossegue assim, rumo a uma boa solução aí, resolver o problema de todos os lados, né? Sim, as pessoas têm medo, às vezes, de falar, fala que a construtora realmente conta o problema. Às vezes a construtora já tem um projeto contratado, inclusive com medições contratadas. Fala, ó, vamos medir lá para ver, a gente vai lá e mede. Recentemente mesmo, aconteceram muitos casos esse ano já, mesmo em pandemia, principalmente na pandemia, que as pessoas estão muito em casa, né? Então as pessoas percebem muito mais isso do que elas percebiam antes. É isso. Bem, Marcos, já deu aqui 19 horas e 4 minutos, passou rapidinho essa 1 hora aqui de live. Quero agradecer pela sua participação. Tony, que está ainda aqui, eu estou vendo que você está acompanhando aqui, obrigada pela primeira parte, por você trazer os causos e essa ajuda sobre como resolver a questão de vizinhança. E para você, Marcos, por compartilhar seu conhecimento, essas soluções técnicas sobre como que os síndicos e os moradores podem resolver isso da melhor forma possível. E para o pessoal que ficou com a gente aqui até o final, agradeço pela presença, pela participação. E, Marcos, algum recadinho final aqui para o pessoal? Quem quiser saber mais de acústica, temos o site da Proacústica, entrem lá, cheio de informação. Tem consultor, fabricante, tem tudo lá no site da Proacústica. Acho que é muito interessante visitar lá, tem muita curiosidade também. Eu queria fazer essa recomendação aí para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Maravilha. Então, Marcos, obrigada mais uma vez. Para a nossa audiência, muito obrigada pela participação ativa de vocês. E a gente se vê, então, numa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau.